Bases ou hidróxidos. De acordo com a definição de Arrhenius, bases são compostos que, em solução aquosa, se dissociam, formando exclusivamente como único ânion o grupo hidróxido, também conhecido como hidroxila. Exemplos. Indiquei o exemplo: hidróxido de sódio e hidróxido de magnésio. Pela fórmula, você olha e vê a presença do grupo hidróxido ligado a um metal. Poderia ser também um outro exemplo: hidróxido de amônio, NH4OH. É a única base molecular. Cátio amônio ligado à hidroxila. Representando aqui a equação de dissociação. Dissociar significa separar. Então, ao ser adicionado a fórmula unitária, que substitui a palavra molécula, porque se trata de compostos iônicos. Compostos iônicos, em vez de você chamar de molécula, chama-se fórmula unitária. Em contato com a água separa os íons. Separa os íons. Então, no caso aqui da equação de dissociação do hidróxido de sódio, forma no cátio sódio com o grupo hidróxido. Por que na fórmula do hidroxódio tem apenas uma hidroxila? O sódio é um metal alcalino com carga elétrica mais 1. Então, o número de hidroxila é igual ao número da carga elétrica do cátio. Um outro exemplo aqui, o hidróxido de magnésio. Magnésio é um metal alcalino terroso. Todos os metais alcalinos terrosos têm carga elétrica mais 2. Portanto, todos os metais alcalinos terrosos, formando uma base, então, são necessários 2 hidroxilas. Ao dissociar, forma cátio magnésio no meio aquoso com 2 grupos hidróxido. 2 grupos hidróxido. Classificação das bases. Podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas. Temos monobases, dibases, tribases, tetrabases. O nome, monobase, porque tem apenas uma hidroxila. Dibase, apresenta 2 hidroxilas. Tribase, 3 hidroxilas, presença de 3 hidroxilas. Tetrabase, presença de 4 hidroxilas. De acordo com o grau de dissociação, representado pela letra A. Então, o grau de dissociação é igual ao número de fórmulas unitária dissociada dividido pelo número de fórmula unitária dissolvida. Quanto mais, para o mesmo número para cada 100 fórmulas unitárias dissolvidas, quanto maior o número de fórmula unitária dissociada, maior será o grau de dissociação. Aí nós temos as bases fortes. O grau de dissociação é praticamente 100%. É o caso dos metais alcalinos terrosos e dos metais alcalinos. Quando se tratar de metais alcalinos terrosos, tem uma exceção que é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base fraca. Bases fracas. O grau de dissociação é menor que 5%. Exemplos. Os demais hidróxidos. São bases fracas. Os metais, os hidróxidos que não estão incluídos nos metais alcalinos e nem na exceção dos metais alcalinos terrosos. Não estão incluídos os metais alcalinos, terrosos. Com exceção do hidróxido de magnésio, são bases fracas. De acordo com a solubilidade em água, nós temos as bases solúveis, que são os hidróxidos dos metais alcalinos, e
o hidróxido de amônio. Pouco solúveis são os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos. Praticamente solúvel as demais bases. Hidróxido de ferro, por exemplo. Hidróxido de alumínio. É um outro exemplo. Nomenclatura das bases. Quando o elemento forma apenas uma base? É o caso das bases dos metais alcalinos terrosos, as bases dos metais alcalinos, o hidróxido de amônio, a base é o hidróxido de alumínio e outros, base formada por um cátion com carga elétrica fixo. Como proceder para nomear? Escreve-se a palavra hidróxido mais di e o nome do elemento. Então, hidróxido de nome do elemento. Por exemplo, hidróxido de sódio, que é um metal, sódio é um metal alcalino. Então, as bases dos metais alcalinos: hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de rubídio. Hidróxido dos metais alcalinos terrosos. Indiquei o exemplo aqui do hidróxido de magnésio. Tem outros: hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Agora tem a situação em que o cátion tem mais de um... o elemento químico apresenta mais de um cátion. Cátion com mais de uma carga elétrica. Por exemplo, o ferro. Tem ferro com carga elétrica 2+, ferro com carga elétrica 3+. Níquel. Tem níquel com carga elétrica 2+, níquel com carga elétrica 3+. E outros exemplos. Eu adicionei no material de vocês uma tabela de cátions. Os principais cátions estão lá no material de vocês, em uma tabela. Então, quando o elemento forma duas bases, hidróxido, nome do elemento, mais terminação ico, quando o cátion tem maior carga elétrica, ou então terminação oso, quando o cátion tem menor carga elétrica. Aqui o exemplo aqui com o hidróxido de ferro. Temos hidróxido férrico e hidróxido ferroso. FeOH3, isto é, nesse hidróxido de ferro aqui tem 3 hidroxila. Por que 3 hidroxila? Porque a carga elétrica deste ferro é 3+. Aqui nesse hidróxido ferroso. Por que são 2 hidroxila? Porque a carga elétrica do ferro é 2+. Então, menor carga elétrica do cátion, terminação oso. Então, nome, hidróxido ferroso. Maior carga elétrica é o 3 aqui, então ficou hidróxido férrico. Outra forma de nomear. Hidróxido de nome do elemento. Aí escreve-se o algarismo romano indicando a carga do cátion. Tudo isso aqui é a mesma situação aqui para elementos que formam mais de um hidróxido. Então, no caso aqui, pegando o mesmo exemplo aqui do ferro. Se tem 3 hidroxila, hidróxido de ferro 3. Se tem 2 hidroxila, hidróxido de ferro 2. Juntando um ácido e uma base, ocorre uma reação de neutralização. Um neutraliza a propriedade do outro. Juntando em quantidades iguais, em quantidades equivalentes, essa reação se neutraliza. A neutralização dos dois, formando sal e água. Como ocorre a formação de sal, um outro nome para essa reação seria a reação de salificação. Então, indiquei o exemplo aqui. Um ácido mais uma base formando sal e água. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. No HCl, Cl é o ânion, cloro aqui é o ânion, hidrogênio é o cátion. No hidróxido de sódio,
sódio é o cátio, hidróxido é o ânion. Então junta-se o cátio, que é o sódio, com o Cl, o NaCl. Os dois têm a mesma carga elétrica, com sinais opostos. Sódio mais 1, cloro menos 1. E o H+ se combina com a hidroxila aqui, com o grupo H, formando um H2O. O caráter ácido e básico de um meio, de uma solução, é medido numa escala chamada de pH, um aparelho chamado de pH-metro, que está calibrado para medir a escala de 0 a 14. O meio aqui, o 7, equivale a uma solução neutra, meio neutro. Se o pH da solução é menor que 7, isto é, está entre 7 e 0, o meio é ácido. Mais próximo de 0, um pH mais próximo de 0 indica maior caráter ácido. As soluções com pH maior que 7 e menor que 14 são soluções com caráter básico ou alcalino. Mais próximo do 14, maior caráter básico, maior caráter alcalino. Existem algumas substâncias também que em contato com ácido apresentam uma cor e com a base uma outra cor. Essas substâncias, esses materiais são chamados de indicadores ácido-base. Vou indicar alguns exemplos. De que é o exemplo? Da fenolftaleína, papel e tornassol, extrato de repolho roxo. Fenolftaleína, seu meio é neutro, é incolor, e meio ácido também é incolor, porém, em meio básico é vermelho. Papel e tornassol apresenta uma coloração azul em meio neutro, uma coloração vermelho em meio ácido, coloração azul em meio básico. Extrato de repolho roxo. Como se obtém um extrato de repolho roxo? Você pode triturar um pedaço de repolho roxo, juntar com água e aquecer por alguns minutos. Se em contato com o meio neutro, vai apresentar uma coloração roxa. Em contato com um meio ácido, coloração vermelho. Contato com o meio básico, vai se manifestar uma cor verde.